Saudações, esta é a disciplina de Circuitos Elétricos 2, aula 22E ou 22E. Então, nesta aula vamos estudar sobre o assunto de transformadores, aplicações de transformadores. Então, vamos falar sobre algumas aplicações de transformadores. Então, o transformador tem aparecido ao longo destas aulas em diversas aplicações, como fonte de corrente, por exemplo, contínua, quando se retifica, pistola de solda, transformador flyback em um simples flash de câmara, por exemplo. Aqui está um exemplo da aplicação de um transformador aqui com relação de espiras NP-NS de um circuito, do tipo flyback, que eleva a níveis muito grandes a tensão do circuito. Então ele funciona a partir de uma chave eletrônica aqui, um transistor, um MOSFET ou um FET. Isso aqui é fácil de ser criado, porque observe aqui como ele tem um dos terminais aqui no terminal base da fonte de entrada. Então o terminal base da fonte de entrada, como se fosse o terra, então é fácil de criar um circuito controlador aqui. Provavelmente o flyback é uma onda pulsada em alta frequência aqui. Então temos que aplicar uma onda aqui de alta frequência para resultar aqui na tensão de saída em uma tensão elevadíssima, muito elevada. Então, para isso ele usa aqui um diodo para retificar. Então provavelmente essa tensão aqui é uma tensão contínua, e além disso uma tensão bem elevada, e além disso temos aqui um diodo de roda livre, para descarregar aqui a bobina do primário para ou seja, desenergizar, dissipar energia sem forçar uma tensão aqui na chave, para proteger essa chave aqui semicondutora. Aqui está um flyback, que muita gente encontrava nos monitores de raios catódicos, ou CRT, Cathode Ray Tube, que é os televisores ou monitores de tubo de raios catódicos. Então aqui é um exemplo. Muita gente faz brincadeira também com esse dispositivo, elevando a tensão a um valor grande para fazer arco elétrico. Nessas aplicações, os transformadores foram usados para aumentar ou diminuir o valor da tensão ou da corrente, atuar como dispositivo de casamento de impedância, ou em alguns casos funcionar como dupla função, como transformador e elemento reativo. Eles são, portanto, comuns em uma grande variedade de sistemas, o que justifica um empenho em conhecer melhor as suas características gerais. Para a maioria das aplicações, hoje em dia, o projeto de transformadores pode ser considerado 100% eficiente, ou seja, o projeto é 100% eficiente, mas é claro, o transformador não é 100% eficiente. Ou seja, a potência aplicada é igual à transferida à carga. É claro que nenhum equipamento tem eficiência de 100%, e transformadores grandes realmente chegam a um nível de eficiência muito elevado. Entretanto, há as perdas por efeito ôhmico nos enrolamentos do primário e secundário, então não se chega realmente a 100% de eficiência de energia energética. Entretanto, em geral, eles são frequentemente os elementos de maiores dimensões em um projeto, e por causa da não linearidade da curva BH, podem provocar alguma distorção na forma de onda de saída. Por enquanto, deve ficar claro que eles são úteis apenas em situações nas quais a tensão aplicada varia com o tempo, ou então para detectar uma variação abrupta da tensão
detectar no secundário, né? Porque aí a derivada da curva, né? A derivada da tensão de entrada do fluxo, né, magnético é diferente de zero e logo é possível detectar um pulso, né, de tensão na saída no secundário. Então, a aplicação de uma tensão em corrente contínua no primário resulta em 0 volt no secundário, né? Só vai aparecer, né, um pulso quando é aplicada a tensão CC, no primeiro instante. Aí ela decai, né, e não há variação do fluxo magnético. Depois disso, então, a derivada do fluxo magnético é zero, então não é induzida tensão no secundário depois, né, de atingir o pico de tensão, aí é o valor nominal de corrente contínua, né, no primário. Porém, a aplicação de uma tensão variável no tempo, não importando qual seja a sua forma de onda, resulta em uma tensão no secundário. Lembre-se sempre de que, mesmo que o transformador possa fornecer uma isolação entre o circuito do primário e do secundário, ou seja, uma isolação elétrica, né, ele pode transformar a impedância de carga do primário em um valor que pode influenciar significativamente o comportamento do circuito, mesmo que a menor impedância no secundário possa ser usada para parecer muito grande no primário, quando for utilizado um transformador abaixador. Os transformadores, assim como todos os outros componentes que podem usar, têm especificações de potência. Quanto maior for a potência especificada, maior será o transformador, principalmente por causa dos condutores de maior diâmetro usados nos enrolamentos para comportarem a corrente elétrica, ou seja, os enrolamentos mais espessos estão na baixa tensão. Entretanto, o número de enrolamentos da alta tensão, né, embora sejam mais finos, a quantidade é maior, né? A quantidade de voltas de enrolamentos, de espiras. O tamanho de um transformador também é uma função da frequência em que ele opera. Quanto menor a frequência, maior o transformador, como pode ser facilmente reconhecido pelas dimensões dos transformadores de fontes de alimentação, que também é afetado pelos valores de corrente, conforme mencionado anteriormente. Ou seja, um transformador de distribuição, por exemplo, geralmente em razão da elevada potência, elevadas correntes e baixa frequência, eles são bem grandes, porque a nossa frequência, né, é de 60 Hz. Para um mesmo valor de potência, quanto maior a frequência do transformador, menor ele será. Devido às correntes parasitas e às perdas por esterese em um transformador, o projeto do núcleo é muito importante. Um núcleo maciço introduziria altos valores de tais perdas, enquanto outro construído de folhas de aço de alta permeabilidade, separadas por um isolante adequado, reduziria significativamente essas perdas. Embora tenham uma estrutura simples, os transformadores são reconhecidos como um dos principais componentes dos sistemas elétricos e eletrônicos. Vamos falar agora de um dispositivo interessante, que é a pistola de soldagem, né? Ou pistola de solda, que usa, nesse caso, um transformador, ou efeito de transformação, né? A soldagem é uma operação que é realizada pela aplicação de calor não afetado pelas características térmicas dos materiais envolvidos. Em outras palavras, o calor aplicado não deve ser sensível aos parâmetros mutáveis do material da solda, os materiais envolvidos e as condições de solda ou de soldagem. Ou seja, não deve deteriorar o material, né, quando se solda, né? Não deve tornar o material mais frágil, né, ou com características não desejadas. O arco, ou seja, uma corrente intensa, o arco elétrico, estabelecido no processo de solda ou de soldagem, deverá permanecer fixo em módulo para garantir uma solda uniforme.
Isso é realizado mais facilmente, garantindo uma corrente fixa no sistema, embora as características da carga possam mudar 3/4, por exemplo, ou seja, garantindo uma fonte de corrente constante com corrente suficiente para estabelecer o arco exigido para o equipamento de solda ou de soldagem, ou mesmo o aquecimento da ponta de ferro de soldagem. Outro requisito para o processo de soldagem é que o calor desenvolvido seja suficiente para elevar a solda a seu ponto de fusão, cerca de 427 graus Celsius, ou seja, que é uma solda, né, claro, de estanho, provavelmente. A pistola de solda, vista aqui na figura A, emprega uma técnica exclusiva para estabelecer uma corrente fixa na ponta de solda, aqui na ponta de solda. A ponta de solda, na verdade, faz parte de um enrolamento secundário do transformador, com apenas uma espira como seu secundário do transformador. Por causa das altas correntes que serão estabelecidas neste secundário de uma espira, de apenas uma espira, ele é muito grande, ou seja, essa espira é muito grande, garantindo que possa lidar com a corrente e minimizar seu nível de resistência. Ou, eu quis dizer, né, muito espesso, né, porque a corrente é elevada, então o condutor é muito espesso. Aqui está, né, o condutor, né, dessa espira aqui secundária. Então é o secundário. E aqui tem o núcleo de ferro magnético, né? E aqui tem as bobinas do primário indicadas aqui. Então, o primário do transformador tem muitas voltas de fio fino para estabelecer a razão de espiras necessárias para determinar a corrente exigida no secundário, né? Aqui para soldagem. Então tem muitas espiras aqui, né? Enroladas aqui, de forma que esse fluxo, né, é gerado e ele interage com o secundário com uma única espira no secundário. A unidade universal aqui é registrada, né? Registered, da figura abaixo, tem o seu valor nominal de 140 watts barra 100 watts. Então ela pode funcionar em duas potências, indicando que tem dois níveis de potência controlados pelo gatilho. Então, como é uma pistola, né, para fazer jus também a isso, a partir do gatilho é possível, né, mudar aqui a relação de transformação do transformador para que ele opere, né, em 100 watts ou 140 watts. Então, quando reduz a quantidade de espiras do primário, então o fluxo concatenado no secundário é menor, então é maior, na verdade, né, pela relação de transformação, então opera com 140 watts, né, a relação de transformação é menor, né, então a tensão no secundário é maior. E aí, quando aqui tem mais espiras, né, no primário, quando está na posição 100 watts, então gera uma potência menor no secundário, né? Transfere uma potência menor para o secundário. Ao puxar o gatilho, o primeiro nível será em 100 watts. Então, uma potência mais baixa. E o gatilho totalmente pressionado fornecerá 140 watts de potência. A indutância do primário é de 285 mH na posição de 140 watts e de 380 mH na posição de 100 watts, indicando que a chave controla quantos enrolamentos do primário farão parte da ação
do transformador para cada potência, como pode ser visto na figura abaixo. Interessante. Como a indutância é uma função direta do número de espiras, a posição de 140 watts tem menos espiras do que a posição de 100 watts. A resistência de corrente contínua do primário foi considerada como aproximadamente 11,2 ohms para a posição de 140 watts e 12,8 ohms para a posição de 100 watts. O que também faz sentido, pois mais espiras exigirão um fio maior, um fio mais comprido, e a resistência deverá aumentar de modo correspondente, porque é linearmente, é proporcional, é linear a relação. Sob condições operacionais normais, a corrente do primário para cada posição pode ser determinada pela lei de Ohm da seguinte forma. Então, para 100 watts, podemos calcular aqui a corrente do primário, que é igual à potência 140 dividido pela tensão do primário 120 volts. Então, a corrente será de 1,17 ampere no primário. Para a posição de 100 watts, podemos calcular a corrente do primário dividindo 100 watts por 120 volts. Vamos obter a corrente no primário de 0,83 ampere. Como é de se esperar, a demanda de corrente é maior para a posição de 140 watts do que em comparação com a potência ou posição de 100 watts. O uso dos valores medidos da indutância e resistência de entrada para a posição de 140 watts gera o circuito equivalente da figura ao lado. Então, temos uma tensão aplicada de 120 volts, 60 Hz. Nessas circunstâncias, temos corrente IP, uma resistência RP de 11,2 ohms e uma indutância de primário de 285 mH e uma potência dissipada de 140 watts. Então, temos aqui para a potência de 100 watts o circuito equivalente. As tensões e frequências são as mesmas, entretanto, a resistência do condutor da bobina do primário é 12,8 ohms e a indutância é 380 mH. Usando a frequência de 60 Hz, aplicados para determinar a reatância do enrolamento e depois determinando a impedância total apresentada pelo primário, obtemos o seguinte resultado para a corrente da fonte. Então, calculando a reatância, XL é igual a 2π vezes F vezes L, vamos obter aqui uma reatância de 107,44 ohms. Então, a impedância total, somando com a resistência aqui de 11,2 ohms, vamos obter então aqui a impedância total de 11,2 ohms mais J 107,44 ohms. Na sua forma polar, o número escrito na forma polar, a impedância total dá o valor em módulo de 108,02 ohms e ângulo de 84,05. De modo que o módulo da corrente, calculando, IP é igual à tensão de entrada dividido pelo Z total. Então, calculando o módulo dessa corrente, 120 dividido por 108,02, que veio daqui, vamos obter 1,11 ampere, que corresponde aproximadamente ao valor nominal desse dispositivo. Para o nível agora de 100 watts, para esse circuito aqui, o resultado seria a análise a seguir, ou seja, a análise seria semelhante. Então, a reatância nessas condições da indutância de 380 mH, vamos obter aqui o valor de 143,26 ohms, ou seja, vai
aumentar o valor, né? O valor da reatância indutiva. Escrevendo aqui, então, a impedância total, usando a resistência do primário de 12,8. Vamos, então, escrever aqui na sua forma retangular, né, a impedância. Vamos obter um módulo de 143,83 ohms com ângulo de 84,89 graus. Calculando agora a corrente do primário, o módulo da corrente. Então, fica 120 volts dividido por 143,83, que dá o valor de 0,83 ampere. Aproximado, né, até a casa dos centésimos, com o valor calculado a partir das condições nominais de funcionamento. Então, o modelo está funcionando muito bem. A remoção da ponta de soldagem e a medição das tensões de primário e secundário resultou em 120 volts barra 0,38 volt para a posição de 140 watts e 120 volts barra 0,31 volt para a posição de 100 watts, respectivamente. Como as tensões de um transformador estão diretamente relacionadas à relação de espiras, a relação do número de espiras no primário, NP, com o do secundário, NS, pode ser estimada pelo seguinte para cada posição. Então, para a posição de 140 watts, temos NP sobre NS, o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é igual a 120 dividido por 0,38 volt, que dá o valor de 316. Para a posição de 100 watts, NP sobre NS, que é a relação de espiras, é igual a 120 dividido por 0,31 volts, que dá uma relação de espiras de 387. É claro que aqui é um valor, né, experimental, né? Então, como é experimental, então pode ser que não dê uma relação exata, né, ou de acordo com o número de espiras contadas realmente em cada enrolamento, que no secundário é apenas uma, né? Não tem como errar. Esse é o cálculo para a relação de espiras para as duas situações. Examinando a fotografia da figura B, abaixo, o leitor poderia considerar que existem 300 ou mais espiras aqui no primário, né? No enrolamento primário. As correntes de um transformador são relacionadas pela razão de espiras da seguinte maneira, permitindo um cálculo da corrente do secundário para cada posição. Então, para a posição de 140 watts, podemos calcular a corrente do secundário da seguinte forma. Então, NP, que é o número de espiras do primário, dividido pelo número de espiras do secundário, vezes a corrente do primário. Então, vamos obter o valor de 370 amperes. Para 100 watts, a corrente do secundário é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário dividido pela corrente do primário. Então, fica 387 vezes 0,83, que dá uma corrente de 321 amperes na bobina, né, aqui do secundário. Então, é a corrente elevada para realizar, né, o processo de soldagem, realizar a soldagem. Nitidamente, a corrente do secundário é muito maior para a potência de 140 watts. O uso de um ampli clamp mostrou que a corrente do secundário, aqui é um medidor, né, excedeu os 300 amperes quando a tensão foi aplicada e a ponta de solda estava fria. Porém, à medida que a ponta aquecia, né, de soldagem, devido aos altos níveis de corrente, a corrente pelo primário caiu para cerca de 215 amperes na posição de
140 watts e para 180 amperes para a posição de 100 watts. Essas altas correntes são parte do motivo pelo qual o tempo de vida da maior parte das pontas de solda nessas pistolas seja de aproximadamente 20 horas. Por fim, a ponta simplesmente começa a derreter, né? Aqui é um termo, né, não da engenharia mecânica, né? Então começa a entrar em fusão, né? Fundir. Usando esses níveis de corrente e os valores de potência indicados, podemos aproximar a resistência do secundário da seguinte forma. Então, para 140 watts, podemos calcular a resistência no secundário. Então, a resistência seria aproximadamente a potência dissipada, 140 watts, dividido pela corrente ao quadrado. Então, 140 dividido por 215 amperes ao quadrado dá uma resistência de apenas 3 miliohms. Para a potência de 100 watts, calculando aqui por essa fórmula, né, muito conhecida, então a resistência P sobre I ao quadrado, 100 watts dividido por 180 ao quadrado dá uma resistência de aproximadamente 3 miliohms também, né? Uma diferença muito pequena, que é baixa, né, conforme é de se esperar quando se considera a área do secundário e o fato de que a ponta de aplicação é uma seção curta de cobre folhado com estanho com baixa resistência. Uma das vantagens mais óbvias da pistola de solda em relação ao ferro de solda comum é que a pistola desliga quando você solta o gatilho, reduzindo assim os custos de energia e estendendo a vida útil, né, da ponteira. A aplicação de corrente contínua ao invés de corrente alternada para desenvolver uma corrente constante seria impraticável, porque a alta demanda de corrente exigiria uma série de grandes baterias em paralelo. Essa investigação foi interessante, particularmente pela maneira como a característica de corrente constante foi estabelecida. Os níveis de corrente foram estabelecidos e pela excelente maneira como parte da teoria introduzida no texto foi analisada. Compensação em baixa tensão. Às vezes, durante o ano, picos de demanda nas concessionárias de energia elétrica podem resultar em diminuição na tensão da rede elétrica. No meio do verão, por exemplo, a tensão na rede pode cair de 120 volts para 100 volts, por exemplo, em função de uma carga mais intensa, devido principalmente ao uso mais frequente de aparelhos condicionadores de ar. Entretanto, esses aparelhos não funcionam muito bem em condições de tensão baixa ou de baixa tensão. Assim, a opção a seguir do uso de autotransformador pode ser a solução. Na figura abaixo aqui, na figura A, um aparelho condicionador de ar que consome 10 amperes e 120 volts está conectado por meio de um autotransformador em uma fonte cujo valor de tensão caiu para 100 volts. Então aqui a fonte caiu para 100 volts. Considerando uma eficiência de 100%, ou seja, esse aí é irreal, né? Então, na verdade, vai pagar um pouco das perdas desse transformador, né? Ou desse autotransformador. Vai pagar um valor aí. A corrente drenada da rede elétrica teria de ser 12 amperes para garantir uma potência de 1.200 watts, né? Aqui 12 amperes vezes 120, a potência de entrada igual a potência de saída. Podemos calcular que a corrente no enrolamento primário é 2 amperes com 10 amperes no secundário. Então aqui na configuração de autotrafo temos 12 amperes aqui no primário, 2 amperes desce por aqui
e 10 amperes aqui no secundário. A corrente de 12 amperes existirá apenas na rede conectando a fonte ao primário. A corrente de 12 amperes só vai, né, entrar por aqui. Para frente, né, a corrente máxima é de 10 amperes aqui, que vai para o condicionador de ar. Então aqui temos a obtenção, né, de uma fonte de 120 volts usando, né, um autotransformador. Então observa que esse autotransformador é elevador, né, está elevando de 100 volts para 120 volts. Se o valor da tensão fosse aumentado usando um transformador elevador tradicional, mostrado aqui na figura B, que é um transformador tradicional, né, isolador, teríamos os mesmos valores de correntes na fonte e na carga. Entretanto, note que a corrente através do primário agora é de 12 amperes, que corresponde a 6 vezes ao valor da corrente do primário, né, no autotransformador. Ou seja, então o primário tem que ter conectores mais espessos, né, cabos condutores mais espessos. O resultado é que o enrolamento do autotransformador pode ter um fio, né, um condutor muito mais fino, devido à corrente significativamente menor. Agora vamos examinar a relação de espiras necessárias e o número de espiras envolvido em cada caso, estabelecendo uma relação de uma espira para cada volt no primário e no secundário. No caso do autotransformador, temos aqui o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário é igual à tensão do secundário dividido pela tensão do primário. Então, dá o valor de 10 volts dividido por 100, que é igual, né, a 10 turns dividido por 100 turns, ou seja, 100 espiras, né, 100 voltas. No caso de um transformador tradicional, teríamos NS, número de espiras do secundário, dividido pelo número de espiras do primário, é igual a VS sobre VP, que daria um valor de 120 sobre 100 volts. Então dá 120 turns dividido por 100 turns. Portanto, resumindo, o autotransformador tem apenas 10 espiras no secundário, enquanto o transformador tradicional tem 120 espiras. No caso do autotransformador, são necessárias apenas 10 espiras de um fio grosso que trabalhe com correntes de 10 amperes, e não todas as 120 espiras necessárias no caso de um transformador tradicional. Além disso, o número total de espiras para o autotransformador é 110, em comparação com 220 espiras para o transformador tradicional. O resultado final do que foi discutido acima é que, mesmo perdendo a proteção do isolamento ou da isolação oferecida, o autotransformador pode ser muito menor, né, em tamanho e peso e, portanto, de menor custo. Então aqui, né, nesse caso que é apenas passar de 100 volts para 120 volts, né, é uma aplicação interessante do autotransformador, né, porque não são níveis de tensões, né, elevados, ele pode ser aplicado perfeitamente. Assim como quando uma casa, né, é monofásica, né, em 127 volts, queremos obter 220, também seria uma aplicação que não teria restrições de segurança, né, como seriam os transformadores, né, de potência elevada, né, passando dos 3,8 kV para, por exemplo, 220 volts. Esses sim, né, não seria possível usar o autotransformador em aplicações residenciais. Vamos falar agora sobre transformador para lâmpada fluorescente ou reator. Está quase em desuso, né, esse tipo de lâmpadas, mas as teorias envolvendo, né, esse conhecimento sobre transformadores e indutâncias, né, são eternos. Até recentemente, todas as lâmpadas fluorescentes
como as que aparecem na figura aqui ao lado, tinha um transformador reator, né, do tipo reator, como mostra a figura B. Então, tinha, né, no fundo, geralmente um reator. Em muitos casos, o seu peso isolado é quase igual ao da própria luminária, ou seja, bem pesado, porque, né, é composto por um núcleo, né, ferromagnético relativamente grande. Então, temos aí uma lâmpada fluorescente que precisava de um reator, né, ou que precisa ainda em alguns lugares aí. Nos últimos anos, foi desenvolvido um transformador equivalente em estado sólido, ou um transformador eletrônico, que com o tempo substituirá a maioria dos reatores. As conexões básicas para uma única lâmpada fluorescente são mostradas na figura abaixo. Então temos aqui a configuração, aqui um reator, dentro do reator tem um indutor aqui, que tem uma conexão aqui no ponto médio desse indutor. Aqui a lâmpada fluorescente. Então, essas lâmpadas fluorescentes, geralmente, para elas funcionarem, precisa, né, de uma elevada tensão para fazer a sua partida, né? Então, por isso tem aí um starter, o filamento de starter. Vamos ver aí algumas informações relacionadas ao princípio de funcionamento deste tipo de dispositivo. Note que o transformador está conectado como um autotransformador com toda a tensão de 120 volts aplicada ao primário. Então temos aqui a tensão de 120 volts. Então ela vem aqui, né, e aplica aqui no primário, aqui no ponto intermediário aqui, do autotransformador, ou na derivação ali. E aqui o branco, que seria o fio branco aqui seria como se fosse o terra, né? Ou o neutro, seria a diferença de potencial aplicada nessa bobina aqui, né? No trecho dessa bobina. É claro que se o número de espiras aqui nessa parte tem um número de espira aqui e um número de espira aqui, né? Outra parte, então vai elevar a tensão, né? Então está conectado na forma de autotransformador, esse reator aí, né? Então existe uma conexão elétrica, né, entre o primário e o secundário dele. E a tensão do secundário, claro, ela está sendo aplicada, né, aqui no fio azul, aqui nos terminais da lâmpada, na ponta da lâmpada. Ela tem dois de cada lado, né, dois terminais. Vamos descobrir por quê. E o outro aqui, né, o branco, que vamos colocar aqui a cor lilás, que vai aqui. Então essa tensão, né, daqui até aqui, né, é aplicada aplicada sobre a lâmpada fluorescente depois que ela estiver operando normalmente, né? O starter fica inicialmente em curto-circuito para estabelecer o caminho contínuo pelos dois filamentos. Então, o starter, ele inicialmente aqui, nesse ponto aqui, ele fica em curto-circuito. A hora que aciona a lâmpada, o que vai acontecer? Então, a tensão que vem aqui pelo condutor em azul, né, e chega nesse terminal aqui, passa direto aqui, né, e vem pelo starter aqui. Então, vai gerar esse caminho aí. E o outro, né, o outro caminho vai ser aqui, por aqui, passa aqui e vem aqui e chega até aqui. Então entra em curto-circuito inicialmente. Qual o objetivo? Aquecer, né? Esse objetivo inicial é aquecer aqui os eletrodos do lado direito e o eletrodo do lado esquerdo. O motivo, vamos ver por quê. Nas lâmpadas fluorescentes mais antigas,
o starter era um dispositivo cilíndrico com 2 contatos, igual esse aqui, como mostra a figura B, que de vez em quando tinha de ser substituído. Ele ficava diretamente sob a lâmpada fluorescente, próximo a uma de suas conexões. Então esse é o starter, ou que inicia, né? Starter, o iniciador. Agora, conforme mostra o desenho da parte interna de um reator, aqui na figura C, o starter é normalmente construído dentro do reator. Aqui está o starter, aqui dentro. Não mais necessariamente necessitando de substituição. A tensão estabelecida pela ação de um autotransformador é suficiente para aquecer o filamento, mas não proporciona nenhuma luz na lâmpada fluorescente, que é um longo tubo coberto internamente com uma tinta fluorescente. Então, o objetivo é aquecer o filamento, né? Geralmente, nesse processo inicial. Então, temos aqui um núcleo laminado, né, do starter. Temos os enrolamentos, temos os materiais de absorção de calor impregnado em óleo ao interior do encapsulamento. O tubo é preenchido com gás inerte e uma pequena quantidade de mercúrio líquido. O tubo aqui, né, o tubo da lâmpada fluorescente. A distância entre os eletrodos nas extremidades da lâmpada é muito grande. Então, daqui até aqui é muito longa a distância, para que a tensão do autotransformador possa estabelecer uma condução. Para superar esse problema, os filamentos são aquecidos primeiramente, esses filamentos aqui, em cada extremidade. Então, o truque é aquecer esses filamentos inicialmente, conforme descrito anteriormente, para converter o mercúrio, que é um bom condutor, do estado líquido para o estado gasoso, né? Para ele sublimar a princípio aí, sublimar e preencher aí o tubo, né? Ou melhorar a condução do gás. A condução pode então ser feita pela aplicação de um grande potencial nos eletrodos. É estabelecido quando o starter, uma chave térmica que abre quando ele alcança uma determinada temperatura. Então, nesse momento inicial, né, do curto-circuito, ele aquece e abre. E logo, como temos indutâncias aqui, né, no autotransformador do reator, então vai submeter aqui a lâmpada, né, os filamentos da lâmpada, a uma alta tensão inicial, de forma que possa fazer, né, ajude a fazer a condução aqui entre os dois, né, extremidades da lâmpada internamente ao gás. Então abre, fazendo com que a corrente no indutor caia do valor estabelecido para 0. Então é, né, um valor, né, que muda muito rápido. Então isso gera, né, tensões elevadas para tudo que vier à frente. Essa rápida queda na corrente estabelece um pico de tensão muito alto nas bobinas do autotransformador, conforme determinado por essa equação, né, que a tensão sobre o indutor é igual à sua indutância vezes a derivada da corrente, né, que o atravessa. Então estabelece uma tensão elevada. Então essa tensão elevada vai surgir sobre os terminais do tubo, né, da lâmpada fluorescente. Esse pico significativo de tensão aparece também na lâmpada, estabelecendo uma corrente entre os eletrodos. Então, por isso que faz essa iniciação, né, starter da lâmpada. Então, é gerada uma luz à medida que os elétrons colidem com a superfície fluorescente
na parte interna do tubo. A persistência da cobertura interna é que ajuda a encobrir a oscilação no nível de condução devido à baixa frequência, que geralmente é de 60 Hz, que poderia ocasionar desconforto, porque poderíamos perceber essa cintilação da fonte, que resultaria em uma luz cintilante. O starter permanece aberto até a próxima vez que a lâmpada for ligada, porque aí ele vai esfriar, e aí ele pode conduzir novamente. Quando ele aquece rapidamente ali, ele abre. Isso aí funciona com o princípio das motos antigas, do platinado, para gerar faísca na explosão lá no pistão, para queimar a gasolina na vela, a vela que fica dentro do pistão. Então, é o mesmo princípio, o princípio do platinado. Ou hoje em dia, é um circuito eletrônico, que é usado, mas também que necessita de geralmente de um indutor, para realizar esse chaveamento rápido para gerar faísca. A corrente entre os eletrodos será então mantida somente pela tensão do autotransformador. Essa corrente tem um valor relativamente baixo em função da reatância do enrolamento secundário do circuito série resultante. Em outras palavras, o autotransformador deslocou para um circuito que agora está fornecendo uma reatância para o circuito secundário limitar a corrente através da lâmpada. Sem esse fator de limitação, a corrente através da lâmpada seria tão alta que esta queimaria rapidamente. Essa ação das bobinas do transformador, que gera a tensão necessária e funciona como um indutor para limitar a corrente, resultou na terminologia geral de reatância de oscilação. Ou seja, também esses reatores causavam também uma redução do fator de potência das instalações com esse tipo de lâmpadas. O fato de a luz não ser gerada por uma queda de tensão, I vezes R, no filamento da lâmpada, é o motivo de elas serem tão eficientes em termos de conversão de energia. De fato, uma lâmpada incandescente, cerca de 75% da energia aplicada é perdida na forma de calor, sendo que 25% é convertida em emissão de luz. No caso de uma lâmpada fluorescente, mais de 70% da energia é convertida em luz e 30% representa perdas na forma de calor. Via de regra, podemos considerar que a emissão de luz de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, tal como a que é vista na figura anterior, como vimos, com duas lâmpadas de 20 watts, equivale a uma lâmpada incandescente de 100 watts. Outra diferença interessante entre lâmpadas incandescentes e fluorescentes é a maneira de se determinar se elas estão boas ou ruins. No caso de lâmpadas incandescentes, é bastante óbvio quando elas apagam por completo. Entretanto, no caso das lâmpadas fluorescentes, considerando-se que o reator esteja funcionando bem, a lâmpada começará a diminuir a luminosidade de acordo com o tempo de uso. Os eletrodos adquirem uma camada que diminui a eficiência, e a camada na superfície interna do tubo começa a se deteriorar. Lâmpadas fluorescentes de partida rápida diferem no funcionamento apenas pelo fato de que a tensão gerada pelo transformador é suficientemente grande para pulverizar o gás interno e iniciar a condução, evitando dessa maneira a necessidade de um starter e eliminando o tempo de aquecimento dos filamentos.
Com o tempo, o reator em estado sólido provavelmente será a opção preferida devido à sua resposta rápida, alta eficiência, menor preço. Porém, a transição requer algum tempo. Entretanto, a operação básica é a mesma. Devido ao gás flúor, do qual se originou o nome lâmpadas fluorescentes, e ao mercúrio das lâmpadas fluorescentes, elas têm de ser descartadas com cuidado. Procure saber qual a melhor maneira de descartar as lâmpadas usadas. Quebrá-las para colocá-las em uma sacola plástica pode ser uma alternativa muito perigosa. Caso aconteça a quebra de uma lâmpada e você venha a se cortar, vá diretamente ao médico, pois há risco de intoxicação com o mercúrio ou o flúor. Vamos falar agora sobre os progressos recentes. A lâmpada fluorescente compacta ou econômica teve um impacto tremendo sobre o movimento verde, com países inteiros determinados a passar para o lado fluorescente nos próximos 3 a 4 anos. Entretanto, o projeto das lâmpadas econômicas é eletrônico por natureza e não usa o mecanismo de reator e starter descrito nessa seção, embora seu modo de operação seja o mesmo. Observe na figura abaixo o invólucro do circuito eletrônico contido em cada lâmpada, resultando no custo mais alto em comparação às lâmpadas incandescentes. Então ela tem aqui diversos dispositivos, e aqui tem o tubo de gás também, conexões para o circuito de ignição eletrônica. Então aqui elas conectam nessa parte aqui que tem aqui a rosca que insere no socket. Então tem aqui capacitores, diodos para fazer retificação, tem aqui um capacitor grande de 22 microfarad, tem um transformador aqui grande, um transformador ou indutor aqui grande, temos um resistor, temos indutores, aqui um indutor pequeno, e aqui conectado à base do bulbo, aqui tem uns condutores aqui que passam para o lado de baixo, Observe particularmente o pequeno transformador no centro. Aqui um transformador aqui no centro. É usado para estabelecer a tensão de disparo exigida. Outro impacto na indústria de iluminação está ligado ao crescente interesse pelas lâmpadas LED. Ou seja, hoje já não é interesse, todo mundo já está usando. Diodos emissores de luz, Light Emitting Diode, que possuem tempos de vida ainda maiores do que as lâmpadas econômicas compactas e não exigem nenhum tipo de mecanismo de disparo. Porém, assim como qualquer nova fonte de luz, existem aspectos positivos e negativos em cada método. Alguns sugerem que o futuro está na mistura do uso, dependendo da aplicação, custo envolvido e efeito sobre o ambiente. Porém, no lado mais positivo, é bom ter opções e o futuro está cheio de promessas. Então é isso aí. Aqui está o fim desta aula e desse capítulo. É isso aí.